que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo e tem transformado a minha forma de pensar, tem transformado algumas atitudes da minha vida e eu creio que ela pode causar um impacto semelhante na sua vida. Ok? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do verso 20. Eu vou, por gentileza, me perdoe, mas eu vou tirar meu paletó, que tá insuportável aqui. Esse texto, antes de eu lê-lo, ele está dentro de um contexto em que os discípulos estavam indo para Jerusalém junto com Jesus. E na caminhada, em rumo ao destino, Jesus avistou uma árvore, uma figueira, ao longe. E a Bíblia nos conta que Jesus foi até lá procurar frutos. Uma árvore frondosa, com muitas folhas, bonita de se ver. Mas Jesus procurou os frutos e não encontrou. E quando Jesus não encontrou, ele liberou uma palavra sobre aquela árvore. E ele diz, seca-te, e nunca mais haja fruto em ti. E eles estavam de passagem. A figueira provavelmente era na beira do caminho. E eles seguem o caminho. Vão para Jerusalém, ficam lá mais um dia. Pregam no culto da noite. Fazem alguns milagres. Jantam, comem a pizza no final do culto. Né? E vão para casa, dormem. Na manhã seguinte eles retornam. E eles voltam pelo mesmo caminho. E no versículo 20, ele conta esse retorno desses homens seguindo a Jesus. E diz assim no verso 20, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se do quê? Da noite passada, do final de tarde passado, que Jesus tinha dado ordens à figueira secar, disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenho fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Queridos, é uma história interessante, e dessa história nós podemos tirar alguns princípios. Pelo menos 2 nós vamos falar nessa noite. Porque Pedro, o mais impetuoso deles, o mais entrão deles, talvez. Fazemos comédia com Pedro, gostamos de falar e dar risada dos atos de Pedro, porque ele era muito entrão, ele falava, eu me lembro, quando eu era criança, minha avó tinha uma expressão que dizia, você fala pelo cotovelo, menino, né? Falava demais, falava que não devia, na hora errada, e Pedro era um desses. E quando ele volta, na manhã seguinte, ele olha para a figueira. Ele leva um susto. Ele ficou chocado. Eu imagino que o choque na vida de Pedro, que ele cutuca todos os discípulos, talvez chama todo mundo ao redor, fala, vejam lá, olhem lá, olha a figueira. Um conflito surge ali, um conflito intelectual, um conflito espiritual, um conflito ecológico. Todos os conflitos surgem ali naquela hora. Pois a figueira, a tarde anterior, estava bonita, frondosa, as folhas verdinhas, brilhantes. E agora estava seca. E a Bíblia diz que ela estava seca desde a raiz. Secou, esturricou. E Pedro chega e chama Jesus e fala, Jesus, olha lá. E Jesus fala, o que, Pedro? Olha a figueira, homem. E daí? Ela está seca. Sim, qual é o problema? Jesus, espera aí, vamos conversar aqui. Você já nos ensinou a expulsar demônio, você já nos ensinou a curar enfermo, nós já até aprendemos a ressuscitar mortos, mas secar a árvore, essa é nova. Essa aula você não deu. Eu sei que tem olhares por aí, seca a pimenteira, né? Mas seca a figueira eu não conhecia ainda. Jesus, o que é isso? Que história é essa? Que ensino é esse? Que doutrina é essa?
E Jesus fala, tá ok, então deixa eu ensinar para vocês. Puxa o caderninho, senta na pedrinha, pega a canetinha que eu vou ensinar para vocês. E querido, Jesus começa um ensino sobre como secar uma figueira. Como que seca uma figueira? Eu quero falar com você hoje sobre graça, que nós temos ouvido tanto. Mas eu quero falar para você do propósito da graça, que nos leva a governos. Que nos leva a governo, a domínio, a reinos, a autoridades extraordinárias. A ações de autoridade extraordinárias. Então, a graça para reinar. A graça que me leva a assumir controle. A graça que me leva a ter domínio sobre as coisas. E Jesus estava dizendo, Pedro e discípulos, primeira coisa eu quero ensinar a vocês. Por que a figueira secou? Primeiro, você tem que ter fé em Deus. Você tem que ter fé em Deus. Agora, eu não sei você, eu já estou nessa carreira aí de fé, desde que eu me conheço por gente. Eu fui criado na igreja, minha mãe, minha avó, meu avô, bisavô, tataravô, tudo crente. Tive o privilégio de ser conduzido aí na infância, escola bíblica, né, correr na igreja, incomodar diácono. Eu tive toda essa fase gostosa da igreja, né? E eu sempre aprendi, sempre cresci nesse caminho. Agora, eu tenho me perguntado, não sei se você já fez essa pergunta, o que é fé? Eu sei que a Bíblia diz, em Hebreus 11, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Sim, ok, glória a Deus. É isso, é fé. A Bíblia diz, é assim. Mas, e no dia a dia, o que é fé? O que funciona a fé? O que é fé na minha segunda, terça, quarta, quinta? O que é fé no meu casamento? O que é isso? Eu tenho questionado e feito essa pergunta, buscado algumas respostas. Não sei se você já tem a resposta. Depois você me dá. Se você já tem, vai enriquecer meu sermão, né? Mas, nessa caminhada, eu já tenho descoberto algumas coisas, por exemplo, o que não é fé. Já estou num bom caminho, né? Descobrindo o que não é, logo eu chego ao que é. Mas eu tenho descoberto, meus irmãos, o que não é fé. Por exemplo, fé não é uma expressão facial. Faça cara de fé, irmão. Vamos ver a tua cara de fé, hein? Vamos ver. Já viu que tem alguns irmãos, né? Que, agora, irmão, vamos fazer uma oração de fé? Eu tinha um pastor que quando ele falava, irmãos, vamos fazer uma oração de fé, ele entortava a cara, tremia, franzia a testa. Eu falei, meu Deus, essa é uma fé brava, né? E agora tem algumas pessoas que fé, ele consegue mexer com todos os músculos da face, entorta, faz uma expressão forte. E essa é a minha oração de fé. E muitas vezes nós achamos que fé é uma expressão facial. Temos que ter cara de fé, tem que fazer a oração de fé, tem que franzir a testa, tem que tremer os lábios, tem que tantas coisas. Mas eu descobri que fé não tem a ver com isso. Eu já vi pessoas fazendo cara de fé e Deus agir. Eu já vi pessoas não fazendo cara de fé, aquele semblante, né, de paisagem, né? E Deus agir. E também já vi o vice-versa. Já vi pessoas fazendo cara terrível, que dava medo, mais uma cara de terror do que de fé. E nada acontecer. Mas a fé, ela não é uma expressão facial. Às vezes vai expulsar um demônio, faz uma careta, o demônio sai, mas é de medo da careta. Cara de fé, o que é isso, meu irmão? Eu estou com fé. Então eu tenho entendido que fé não tem a ver com a minha expressão facial. Que as coisas podem acontecer com uma expressão ou sem uma expressão na minha face, e Deus pode agir. Também tenho entendido que fé não tem a ver com tonalidade da voz, o timbre da voz, o tom da minha voz, a minha expressão vocal. Irmão, faça uma oração de fé aí, irmão, vamos expulsar Deus. Sai agora em nome de Jesus! O que é isso? É fé. Daquelas orações que você fica meio surdo, o demônio sai. Mas parece que nós colocamos um peso na fé e o tom da voz vai dizer se você fez uma oração de fé ou não. Faça uma oração, aquele irmão faz uma oração mais
é mais miando do que orando, né? Aí você fica bravo, faz uma oração decente, né? Mas por quê? Porque nós achamos que a fé está vinculada a esse tom da voz, a essa expressão vocal. Eu já vi pessoas gritando, ficando rouca, e nada acontecer. Como eu já vi pessoas orando essa oração do miado, né? Amém. E o céu mover, e a terra tremer, e coisas acontecerem. Isso é um conflito. Porque nós queremos muitas vezes embutir a fé em expressões. E também isso não tem a ver. Fé não tem a ver com a expressão da minha voz. Você pode gritar, como você pode não gritar. A fé não está vinculada a isso. Você pode falar, tremendo Senhor, maravilhoso. Já viu aqueles irmãos? Vamos fazer uma oração, principalmente na hora das refeições, né? Tem os irmãos uma linha mais pentecostal, assim, que você pede, depois você se arrepende de pedir para ele orar para comer. Comida até esfria, né? Porque ele fica, Senhor, grandioso. Está errado? Não. Deixa, é assim. Mas a fé não está vinculada a esse tom, a esse timbre, a essa expressão. E também, a fé, ela não tem a ver com expressões sensoriais, sensações do corpo, físicas. Me arrepiei inteiro agora. Essa oração foi de fé, hein? Arrepiou a costela aqui, ó. Frio na espinha. Que fé! Tô cheio de fé. Depende de uma expressão, de uma sensação no físico, na carne, na pele, no estômago. E eu digo, isso aqui é fé. Senti que é fé. A oração daquele pastor é de fé, me arrepiei inteiro. Dá um sapateado. Pode? Também. Também é. Mas a fé não está vinculada. Eu já entrei em ambientes de se arrepiar inteiro e sentir vontade de sapatear. E nada aconteceu. Também já tive momentos de frieza que você diz, uau, cadê Deus? Esse irmão aí é mais gelado que um iceberg. E de repente Deus se move. Então, o que é fé? Por que nós queremos vincular a nossa vitalidade, o nosso vigor de fé a algumas expressões, algumas sensações, alguns timbres, alguns hábitos, alguns costumes? Por quê? Querido, fé não tem a ver com essas expressões. Elas podem até acontecer, depende da personalidade de cada um. Por exemplo, eu acho que o meu jeitão já é mais agitado. Agora tem gente que é mais leve, mais tranquilo, mais calminho e tudo ok. Mas isso não determina a porção da fé que está governando a minha vida. Mas tá bom, pastor, o que é fé então? Eu tenho entendido que fé, por ela não estar vinculada a esse estado emocional, a essas condições de físico, de sensações, eu tenho entendido que fé tem a ver com a mudança da minha mente. Fé, ela não está vinculada a estados emocionais, a ações emocionais, mas sim a uma condição de entendimento e transformação da minha mente. A fé tem a ver com pensar de mim mesmo, como Deus pensa de mim mesmo. Ver a mim mesmo, como Deus me vê. Saber que eu sou, como Deus sabe que eu sou. Jesus disse, Pedro, sabe por que a figueira secou? Sabe por que eu exerci essa ação contra essa árvore? Primeiro, Pedro, você tem que ter fé. Você tem que ter fé em Deus. Então, fé em Deus não é dizer para a figueira, sai, seca-te. Mas é saber o seguinte, a obra que Deus fez em minha vida foi uma obra de governo. E eu tenho autoridade até mesmo sobre toda a criação, inclusive uma árvore. Querido, a obra que Jesus está fazendo em nossas vidas é uma obra de restituição. Joel, quando ele profetiza o mover que viria do Messias, ele diz que nesse mover, ele nos restituiria todas as coisas que nos foi roubada.
E tantas coisas nos foram roubadas, inclusive a ação e a atitude de governo que nos foi dado lá no Éden, onde o homem foi coroado e teve sobre ele o domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas foram sujeitas ao homem. O homem foi colocado por Deus, uma unção que Deus deu a ele, como coroa da criação. Ele tinha governo sobre os animais, ele tinha governo sobre as obras criadas, ele tinha governo sobre os peixes, ele tinha governo sobre as aves, ele tinha governo sobre a terra, ele tinha governo sobre tudo. E tudo lhe estava sujeito. Tudo sujeitava ao seu comando. Tudo obedecia à sua voz. E esse homem, ele tinha uma consciência que ele era o rei, que ele tinha governo, que ele tinha autoridade. Então, de repente, diante de qualquer circunstância da vida, dentro do reino dele, ele dava uma voz, ele liberava uma palavra, ele trazia uma voz de comando, e tudo se sujeitava a ele. E Jesus vem como o segundo Adão e o último Adão, debaixo desse mesmo governo, e agora ele está fazendo um ensino, ele secando uma árvore com uma finalidade didática, dizendo, deixa eu ensinar para vocês até onde vai o governo, até onde vai a autoridade, até onde vai o domínio que eu estou restituindo na vida de vocês. Árvore seca. E provavelmente um passarinho que tinha os seus ninhos ali, naquela figueira. Por anos ele frequentava aquela árvore. Tirava férias com a família dele naquela árvore. Na manhã ele passou por ali e perguntou, árvore, mas cadê tuas folhas? Você secou da noite para o dia, que coisa, que aconteceu, dona árvore? E a árvore disse para ele, o passarinho dizia, eu tive que secar. Mas por quê? Porque alguém que tem autoridade sobre todas as coisas me mandou secar. E eu tive que secar. Secou. Porque a mentalidade que eu e você precisamos ter é uma mentalidade que nós temos autoridade sobre as coisas. Nós temos governo sobre as coisas. A graça me colocou para reinar. Quando eu leio Romanos 5,17, ele nos diz o seguinte, olha que texto tremendo, você já deve ter lido. Ele diz o seguinte, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Quantos receberam a imensa provisão da graça? Deixa eu saber aqui. Deixa eu conhecer minhas ovelhas. Deixa eu ver se você recebeu. Em algumas versões diz a abundância da graça. Deixa eu ver se você recebeu a abundância da graça. Amém. A Bíblia diz, olha, muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, ou seja, o dom da justiça, foram justificados. Quantos foram justificados aqui? Deixa eu saber. O texto está dizendo, aqueles que receberam a abundância da graça, a imensa provisão da graça, e foram justificados, o texto continua dizendo o seguinte, reinarão em vida. Diga assim, reinar em vida. A Bíblia diz, reinarão em vida através de Jesus Cristo. O texto está dizendo, a graça abundante que veio a mim, e essa justiça que repousou sobre mim, que me declarou justo, que me declarou puro, que me declarou justificado diante de Deus, essa graça, ela vem consigo, ela traz em sua bagagem a restituição da autoridade para governar. Então agora reine, meu irmão. Domine sobre todas as coisas. Assuma o teu posto. Comece a governar. Comece a exercer o governo. Jesus disse, sabe por que a figueira secou? Porque eu tenho autoridade sobre as figueiras. Aliás, eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Porque eu recebi essa graça. Eu recebi esse poder. Eu recebi do céu essa condição. Querido, nós temos que mudar a mente. O problema nosso é que nós fomos doutrinados por um ensino que toda a obra de Jesus, ela findava, e o seu propósito final e máximo, e todo o potencial do seu propósito era nos levar para morar no céu. E toda a igreja, ela fez as suas malinhas, arrumou suas malinhas, e ficou com as suas malinhas, sentou em cima das malinhas, e você perguntava, e o mundo perguntava para ele, para a igreja, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou esperando Jesus voltar. E o mundo não nos entendia, e o mundo não nos conhecia, o mundo não percebia.
Porque a igreja, ela entendeu a mensagem do evangelho, a mensagem da graça, ela caminhou somente no percurso de que todo o sacrifício de Jesus foi para me levar para o céu. Mas, querido, você vai para o céu, amém? Quando você morrer, fica tranquilo, todo o teu passaporte, você está com visto celestial. Mas o propósito total, o propósito perfeito, é que você seja restituído na autoridade de governo. E é para reinar em vida, não é para reinar em morte, não é para reinar depois, lá no céu, é para cá. E Jesus está dizendo, eu estou aqui e eu quero ensinar vocês, discípulos, tenham fé em Deus, mude a mente, pensem diferente, assuma o controle, assuma o posto, assuma a sua identidade. Por que a figueira secou? Porque eu disse para ela secar. Jesus, a figueira secou por quê? Simples, porque eu falei. Está na hora de eu e você começarmos a falar mais. A doutrina do poder das palavras, nós já estudamos, já fomos doutrinados, já fomos ensinados sobre isso, não é verdade? Há poder de vida e morte nas palavras. Já entendemos que nós, pais, não podemos ficar falando bobagem para os nossos filhos. Não podemos ficar liberando palavras negativas para os nossos filhos, porque as palavras têm poder. É aconselhável um pai não olhar para o filho e falar, ô seu vagabundo, ô seu preguiçoso, ô seu... Porque as palavras vão construir um caráter. As palavras têm poder para a construção, as palavras têm poder de criação. E cria caráter, cria personalidade. Então nós, a igreja, já aprendemos que as palavras têm um poder destrutivo. Mas a Bíblia diz que as palavras não têm só um poder destrutivo, mas as palavras têm um poder construtivo também. E nós muitas vezes nos prendemos só no poder das palavras negativas, ficamos nos cuidando, Deus o livre, não posso falar isso. E vivemos pedindo perdão pelo outro por palavras malditas que liberamos sobre a vida das pessoas, sobre as coisas. E amém, já entendemos isso, amém? Você entendeu já isso aí? Você não tem amaldiçoado mais as pessoas, os teus filhos? Não podemos, porque as palavras têm poder de destruição. Mas o contrário também é verdadeiro. A palavra tem poder de trazer vida. E quando eu libero uma palavra de vida, ela constrói vida. Quando eu libero uma palavra de bênção, ela constrói uma bênção. Quando eu libero uma palavra de vitória, ela cria uma vitória. Porque há poder nas palavras. Há poder. Em Provérbios capítulo 18, versículo 21, o texto diz assim, a língua tem poder sobre a vida e tem poder sobre a morte. Mas olha o que o texto termina dizendo. Os que gostam de usá-la. Vocês gostam de usar a língua aí? Falam bastante. O texto está dizendo que quem usa bastante a língua vai comer do seu fruto. Ou fruto de maldição, ou fruto da bênção. Queridos, e quando eu começo a usar o poder das minhas palavras para a construção e para exercício de governo, eu começo a colher os frutos. Eu começo a receber. Agora, caminhe comigo aqui. A restituição que me foi feita foi uma restituição de governo. O que Adão perdeu, Jesus me restituiu. E agora eu tenho autoridade sobre as coisas. Agora eu posso assumir o meu governo. E nessa noite, Jesus está ensinando duas coisas. A primeira delas é, tenha fé em Deus. Bote o texto lá para mim, por gentileza, em Marcos, capítulo 20. A segunda que ele nos ensina, ele diz assim, no versículo 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, mas crer que acontecerá o que se diz. Olha o que o texto está dizendo, olha o que Jesus está ensinando. Crê que acontecerá o que você está falando. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você precisa acreditar mais no que você fala. Ele está dizendo, se você crê que o que você está falando, se você crê que o que você está falando é verdade,
Se você crê que o que você está falando tem autoridade, o texto diz, crê que se fará aquilo que diz, assim vai acontecer. Querido, eu e você precisamos falar mais. Agora, a base é, eu tenho que acreditar no que eu falo. Você acredita no que fala? Posso escrever o que você fala? Aí vem vem algumas coisas, mas eu preciso começar a acreditar mais no que eu digo. O Pio diz, né? Você tem que acreditar no que você fala. Você diz que vai me ligar e não liga. A tua palavra não tem autoridade, não posso acreditar na tua palavra. Você diz que vai pagar aquela conta naquele dia, chega aquele dia e você não paga. Tua palavra está sem autoridade. Você está entendendo? Você tem que acreditar mais no que você fala. Porque quando eu começo a crer no que eu falo, as coisas começam a acontecer. E Jesus foi um homem que nos ensinou a usar muito o poder da palavra. E a exercer o governo através da palavra. Diga assim, eu preciso aprender mais a falar com as coisas. Você já fala com as coisas? Jesus falava com as coisas. Jesus falava com o vento. Não falava com o vento? Jesus falava com as ondas do mar. Jesus falava com os pães. Jesus falava com os peixes. Jesus falava com os demônios. Jesus falava com as enfermidades. Por que ele falava? Porque uma pessoa de autoridade, uma pessoa pública, uma pessoa de governo, política, um presidente de uma república, uma pessoa como a nossa presidente, ela chega diante de um canal de uma rede nacional, ela diante de uma câmera, não está diante de ninguém, não está diante de uma reunião, não está diante de um contrato, mas diante de uma câmera que tem poder de jogar a imagem e o som da voz dela para todos os receptores de uma nação. E uma mulher de autoridade, uma pessoa que está em autoridade, ela faz um pronunciamento diante de uma câmera de televisão. O pronunciamento dessa pessoa de autoridade ecoa por toda a nação. E 5 minutos depois que ela pronunciou, ela determina o destino de milhões e milhares de pessoas. Valores, bolsas, mercados de futuro, eles sobem ou eles descem de acordo com o pronunciamento de uma pessoa de autoridade. Economia, rumos, negócios são decididos e podem acontecer ou deixar de acontecer por causa do pronunciamento de alguém que tem autoridade. É isso que Jesus está dizendo. Você precisa entender quem é você. A fé não é uma emoção, a fé não é um arrepio, a fé não é o tom da tua voz, a fé não é a expressão da tua face, a fé é uma mentalidade de saber o seguinte, eu sou aquele que recebeu autoridade para reinar. E Jesus, ele falava com as coisas. Por exemplo, ele estava lá no barquinho com os discípulos, você lembra da história? Dormindo. E o barco começou a ser chacoalhado pelas ondas e pelos ventos. Os discípulos se apavoram, ficam desesperados, entram em pânico, vamos morrer, estamos perdidos aqui, vamos acordar o mestre. Acorda o mestre, incomoda o sono do mestre. E querido, você lembra a história? A primeira coisa que Jesus fala para aqueles desesperados é o seguinte, vocês não têm fé não? Vocês não têm fé? Homens de pequena fé. Querido, o que tinha a ver com fé? Tinha a ver a fé com o vento e com o mar bravio naquela noite, naquela hora. Aquela hora não era para questionar a fé de ninguém, aquela hora era para resolver problemas. E Jesus diz, homens de pequena fé, vocês são muito fraquinhos. E a Bíblia diz que Jesus volta, vai até a proa daquele barquinho. E ele, queridos, eu não sei como que você é, mas eu não vejo a Bíblia ensinando assim. Ele não olhou para o céu, estendeu a sua voz, sua mão para o céu, mudou o tom, o timbre da voz, fez uma cara de fé, sentiu um arrepio na espinha e disse, Deus, oh Deus do céu e da terra, você não vê que nós vamos morrer? Porque era assim que os discípulos estavam fazendo. Onde você está, Deus, que não nos acode nessa hora?
Foi assim que Jesus fez. E a Bíblia não diz que Jesus olhou para o céu, a Bíblia não diz que Jesus voltou-se para Deus. A Bíblia diz que Jesus olhou para o vento e disse: aquieta-te. Queridos, quando eu entendo a restituição que ocorreu na minha vida, e a transformação que aconteceu em minha vida, e que eu agora recebi uma autoridade de governo sobre todas as coisas, eu preciso honrar a Deus com o exercício dessa autoridade. Querido, na hora do desespero não é hora de eu voltar para o céu e dizer: Deus, me ajude. É hora de eu usar a autoridade que Ele me deu. E Jesus olha para o vento e diz: vento, quieta-te. Eu sou um pouco meio criativo aí nas minhas visões. Eu fico imaginando o vento freando, né? Parou. E as ondas estavam violentas. E as ondas vindo, derrubando, querendo virar o barquinho. E a onda olha para o vento. Vamos lá, né? Entra na minha charge aqui. E a onda olha para o vento e diz: ué, vento, amarelou, é? O que aconteceu? Está com medo? Nós não tinha um plano, nós não ia afundar esse barquinho? Nós não tinha uma missão de rachar esse barquinho no meio e afogar todos esses caras aí? Por que parou o vento? O vento disse: eu tive que parar. Por quê? Porque um rei que tem autoridade sobre todas as coisas me mandou parar. E eu tive que parar. E aquela onda que estava toda violenta, toda impetuosa, toda poderosa, Jesus olha para as ondas do mar e diz: aquieta-te, mar. E a onda teve que baixar até que se tornou um mar calmo. Porque Ele tem governo sobre ventos e sobre as ondas do mar. E Jesus estava dizendo aos discípulos: vocês não têm fé, não? Vocês não entendem quem vocês são? Vocês não sabem que vocês têm autoridade sobre essas coisas? Vocês não sabem que através de um pronunciamento de vocês, todas as coisas estão sujeitas? Queridos, eu sempre ouvi dizer que Satanás estava debaixo dos meus pés. Você também já ouviu falar isso? E Satanás está pisando. E nós pisamos na cabeça do diabo. E a imagem que eu tinha aqui de um diabo, né, estrangulado, com a língua meio metro para fora, ali, esmagado debaixo do meu pé. E era essa a imagem que eu tinha. Mas de repente eu vejo um diabo tão ativo, tão operante, incomodando tanto, que eu fico pensando: mas você estava aqui debaixo dos meus pés, mas não está mais. Que história é essa? E um dia o Espírito Santo me ensinou que está debaixo dos meus pés não é no sentido de estar esmagado, não é no sentido de estar dominado pela minha pressão, a pressão das minhas pernas. Mas estar debaixo dos meus pés significa que ele está sujeito ao meu comando. Que foi me dada uma autoridade, que eu tenho governo, foi me restituído lá o que foi me roubado em Adão, foi me restituído, a graça me restituiu, e agora os demônios estão sujeitos ao meu comando, a ponto de eu disser: sai, eles têm que sair, porque eu tenho autoridade sobre eles. Eu tenho autoridade. Jesus chegava para os endemoniados, e ele dava ordem: demônio, sai. E o demônio da loucura, o demônio da cegueira, ele tinha que sair, saía gritando, saía correndo. E saía no desespero. A Bíblia diz em Atos capítulo 8, que os demônios saíam gritando na cidade de Samaria, porque Filipe mandava eles saírem. E o demônio da cegueira, e o demônio da loucura, o demônio da depressão, ele saía correndo, e ele saía no desespero. De repente na esquina ele encontrava com o espírito da prostituição, e o espírito da prostituição dizia para ele: onde você está indo com tanta pressa? Que cara de apavorado é essa? Você estava lá na casa daquele homem, você estava lá na família, naquela família, e agora eu estou vendo você desesperado aí pela rua. O que aconteceu? Eu tive que sair de lá. Por quê? Porque alguém que tem autoridade sobre mim me mandou sair, e eu tive que sair. Querido, está na hora de você falar com as coisas. Está na hora de você começar a falar mais com as coisas.
Jesus, ele nos ensina a falar. A igreja, ela é muito passiva. Ela fica esperando a vontade de Deus acontecer. Mas o governo que me foi dado, pela graça e pelo dom da justiça, é um poder de exercer e fazer o exercício da minha autoridade. Está na hora de você falar com o teu dinheiro. Está na hora de você falar com os contratos. Está na hora de você falar com a tua geladeira. Está na hora de você falar com a tua despensa. Que um dia eu tive que falar com a minha geladeira. Porque era uma afronta. Ela tinha poder de gastar minha energia, levar meu dinheiro e não me dar nada em troca. Era um buraco que tinha dentro dela. E um dia eu me indignei. Eu falei, espera aqui, geladeira, está errado esse negócio. Está sendo uma devoradora na minha casa. Eu tive que falar. Porque eu tenho autoridade sobre as coisas. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Que está na hora de nós exercermos a autoridade que nos foi dada. Está na hora de nós exercermos o governo que aqui nos foi dado. Esse exercício que Jesus está dizendo, sabe por que a figueira secou, Pedro? Porque eu disse para ela secar. Simples. Por que o demônio foi embora da tua família? Porque você disse para ele ir embora. Por que a doença saiu? Porque você mandou ela sair. Por que os meus negócios começaram a dar certo? Porque eu declarei, eu dei a voz de autoridade para que eles funcionassem. O poder e o exercício da minha autoridade. Queridos, no começo do ministério, vou contar um testemunho, no início de um ministério, eu começando, muito pouca gente, difícil. Já fazia 1 ano e meio que eu estava ali e as pessoas não se convertiam. Ministério, sabe, meio tenebroso, escondido, ninguém enxergava aquela igreja. E um sábado à noite eu tinha convidado um irmão, e esse irmão era ex-tudo, né? Sabe aqueles ex-tudo? Ex-matador, ex-drogado, ex-traficante, ex-homossexual. E eu achei legal levar ele para dar um testemunho lá, porque, era uma atração para a minha igreja, ia chamar gente nova lá. E eu estava crente, estava todo animado, que eu ia lotar a igreja naquele dia. Eu saí pelas ruas, entregando panfletinho, convidando, e ninguém foi. E não tive o retorno. E estávamos lá, aquela multidão dentro daquela igrejinha de umas 8 pessoas, né? E todo mundo ali, feliz da vida, um ministério de louvor, né? Uma banda de um violão e uma voz. Aí a coisa, tudo colabora, né? Aquele irmão que se perdia na música, aquele louvor que não levava ninguém a lugar nenhum, aquele já queria quebrar aquele violão na cabeça daquele irmão, e estava assim, sabe, esse negócio não vai, e estava na hora de acontecer algumas coisas. E aquele irmão que ia dar o testemunho, ele estava todo feliz da vida, porque estava se sentindo honrado por eu ter convidado ele, dando risada ali do meu ladinho, cadê o povo, não vem ninguém. Eu tinha um irmão lá também, que ele era campeão, às vezes ele ficava endemoniado. E aquele dia acho que era um espírito de alto nível que estava nele. Ele chegou até mim, atravessou a igreja era bem pequenininha, chegou até mim e falou, tua popularidade está em baixa, hein? Ninguém vem aqui na tua igreja? Eu falei, Satanás, sai dele agora. Querido, aquilo teve o poder de me indignar. Você já ficou indignado alguma vez? Eu fiquei indignado. Falei, não é assim. E aquele irmão que estava lá para dar o testemunho, falei, bati na perna dele, falei, irmão, segura aí, talvez você nem vai falar nada hoje. Eu peguei, encerrei o louvor naquela hora, assumi e falei, irmãos, nós temos que mudar a nossa história. E nós temos que exercer autoridade sobre as coisas. E querido, e naquela noite eu tinha uns 8 irmãos, já tinha chegado mais gente, aquela hora já cresceu o movimento, nós já estávamos com umas 10 pessoas, inclusive aquele irmão, né? Também contei com ele, nessas horas você tem que contar tudo, né? E aquela noite, queridos, nós entendemos que nós tínhamos que fazer alguns pronunciamentos, nós tínhamos que dar algumas ordens, nós tínhamos que liberar algumas palavras. E eu fiz a conta rápida, eu falei, irmãos, um grupinho eu quero naquela parede, um outro grupinho naquela, outro naquela e outro naquela. 4 paredes. Eu falei o seguinte, vocês vão empurrar essas paredes aí e vocês vão declarar que as multidões estão chegando. E os irmãos acreditaram em mim, né? O povo é legal, né? Os crentes são gente boa.
E aquela noite, querido, foi uma noite diferente. Nós, os irmãos, empurrando a parede, dizendo vai crescer, as multidões ouvir. E nós assumindo o governo ali de uma circunstância. Era uma circunstância que estava nos dominando, estava nos desanimando, estava roubando nossos ânimos, nossas forças. Nós estávamos quase a perder, sucumbir. Mas aquela noite nós fomos tomados por uma autoridade e assumimos o governo da situação. Eu sei, querido, que nós empurramos as paredes, nós declaramos com as paredes, nós falamos com as coisas. Uma irmãzinha depois acabou, ela chegou, pastor, eu senti que as paredes andaram. Eu falei, amém, andou mesmo, irmã, né? O outro chegou, pastor, eu senti que a terra tremeu, aqui o piso tremeu, o senhor sentiu? Eu falei, senti, amém, aleluia. E queridos, aquela noite foi uma noite que marcou a nossa história. Eu não sei o que aconteceu. As paredes não andaram. E graças a Deus que não andou, se andasse ia demolir tudo aquilo. Mas uma coisa aconteceu, se passou um pouquinho mais de 2 anos. 2 anos, um pouco mais de 2 anos. Não chegou a 3. Nós estávamos saindo daquele lugar, indo para um lugar 4 vezes maior. Porque nós assumimos o governo da situação. Nós falamos com as paredes. Nós falamos com o vento. Nós falamos com as ondas. Queridos, muitas vezes eu acordo de madrugada e eu começo a falar com as minhas coisas. Eu vou na minha cozinha, eu falo com a minha cozinha. Eu vou no quarto dos meus filhos e falo com aquele ambiente. Eu começo a assumir o governo daquele lugar. Porque, querido, a autoridade está sobre nós. Os que receberam a abundância da graça e os que receberam o dom da justiça, eles reinarão em vida através de Jesus Cristo. Querido, quantas coisas acontecem quando você fala. Muitas coisas vão mudar por causa de uma palavra tua. Muitas coisas vão começar a acontecer por causa de um pronunciamento teu. Muitas coisas vão ser transformadas porque você disse que elas vão ser transformadas. Que está na hora para você olhar para o adultério que está incomodando o teu casamento e dizer ao adultério, sai daqui. E ele vai sair. E ele vai cruzar a esquina e vão perguntar, onde você está vindo? Com tanta raiva, com tanta pressa, com tanto desânimo. Eu saí da casa daquela família porque eles me mandaram sair de lá. E eu tive que obedecer, eu tive que sujeitar. Querido, o evangelho é simples. O evangelho, ele é tão intenso, mas ele é com muita simplicidade. E Jesus está dizendo, discípulos, eu vou ensinar vocês que há um governo sobre vocês. Por isso a figueira secou, não tinha propósito nenhum em uma figueira secar. Ninguém foi salvo porque uma figueira secou. Ninguém foi curado porque uma figueira secou. Mas a mente daqueles discípulos mudaram com aquele episódio, com aquele ensino. E a palavra do Espírito que vem para nossas vidas nessa noite é que ele está colocando uma mentalidade de governo em alguns aqui. Está na hora de você assumir o teu posto. Está na hora de você sair da passividade, de ficar olhando para o céu e dizer, Deus me ajude. E muitas vezes você diz, mas Deus não me ajuda, Deus está distante. Não é que Deus está distante, não é que Deus não está te ajudando, é que Deus quer que você exerça a autoridade. Muitas vezes nós temos fé para ir para o céu. Mas Jesus, Ele quer que eu tenha fé para exercer o governo também. Mas pastor, mas eu não sou tão santo assim, eu não oro tanto assim, eu não jejuo, eu nem conheço tanto a Bíblia. E não é pelo quanto você ora, não é pelo quanto você faz as coisas certas, não é pelo quanto de culto você frequenta, mas é pelo quanto você deixa a tua mente transformar. Eu pensar de mim mesmo, como Deus pensa a meu respeito. A Bíblia diz que Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Ele constituiu uma nação, toda uma nação. E essa nação tem uma característica especial, que é uma nação de reis. E é uma nação sacerdotal. Existe governo sobre a sua vida, meu irmão. Existe autoridade sobre você. Está na hora de você começar a falar. Fale com as coisas. Jesus, quando ele precisou de dinheiro para pagar impostos, ele disse, Pedro, vai lá na boca do peixe. Querido, a ordem de Jesus, a autoridade de Jesus fez até com que uma moeda, o recurso suficiente para pagar uma dívida, surgiu na boca de um peixe. Porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Está na hora de Deus começar a ser honrado através do exercício da autoridade em tua vida.
Está na hora de você começar a exercer essa palavra. Está na hora de você sair da tua passividade, do teu cantinho, da tua morosidade. Está na hora de você sair daquele cantinho do coitadinho, do crentinho, do fraquinho. E entender que Deus restituiu em você, através de Jesus, a mesma unção de governo que estava em ela. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: assuma teu posto. Amém, queridos? Os que receberam a abundância da graça. Quem recebeu? Deixa eu ver quem recebe. E os que receberam o dom da justiça. Quem recebe isso aí? Graça e justiça. 2 ingredientes suficientes para a formação de um rei. Se você recebe essas palavras, então você tem autoridade para reinar. Fale com as coisas. Fale com a tua cidade. Fale com os teus negócios. Fale com os teus filhos. Impõe as mãos. Comece a fazer declarações. Porque quando você fala, as coisas começam a acontecer. Eu estava diante de uma situação uma vez, um negócio complicado, uma situação muito difícil. E eu estava dentro do carro sozinho. Falei: Deus, e o que eu faço? E Deus disse para mim: faça como eu faço. Eu disse: como que é que o senhor faz? Ele diz: eu faço falando. Eu faço falando. Não havia nada aqui. Sabe o que é nada? Eu e você não sabemos o que é nada. Mas Deus sabe o que é nada, porque não havia nada. E de repente Ele fala, e o nada começa a gerar um universo como esse que nós vivemos. Através da palavra, através da fala. Essa noite Deus quer que você aprenda a fazer o exercício da autoridade através da sua palavra. O rei faz assim. O guerreiro, ele vai com a arma na mão e vai no meio do campo de batalha e começa a desferir golpes. Mas a Bíblia diz que Deus não nos fez um guerreiro. Deus nos fez reis. E o rei senta e começa a dar decretos. O rei senta e começa a fazer pronunciamentos. Fale mais. Comece a falar as coisas. E portas vão se abrir. E as pessoas vão perguntar: por que abriu? Você vai dizer: simples, porque eu mandei abrir. Porque eu falei para ela. Vamos colocar em pé? Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele: faça o exercício da autoridade que está em ti. Faça uso, queridos. Faça uso. Quantas coisas. Não há tempo útil para contar testemunhos. Mas quantas coisas, muitas vezes negócios, que não resolvia, não saía do papel, tudo truncado, tudo travado. E eu pegar minha família, colocar todos dentro de um carro, e ir até a frente do negócio que nós tínhamos que resolver. E eu dizendo para os meus filhos: vocês concordam o que é para acontecer? Toda a família assim: nós concordamos, então declare que vai ser. Dentro de um carro, uma família, declarando as coisas. E 2 dias depois, nós estávamos assinando contratos, negócios bem-sucedidos. Porque teve um decreto, porque teve um pronunciamento. Jesus dizia para os cegos: cegos, vejam. Jesus disse para os leprosos: ser curado. Jesus disse para uma prostituta: ser perdoada. Só falando. E por que você quer fazer chorando? Por que você quer fazer se desesperando? Faça como Deus. Faça falando. O que é preciso acontecer na tua vida, querido? O que está precisando acontecer na sua vida? O que está confrontando o teu governo? O que está afrontando o teu exercício de governo? Está na hora de você sujeitar todas as coisas aos teus pés. Os demônios, as doenças, o dinheiro, todas as circunstâncias, tudo lhe está sujeito. Amém? Tudo lhe está sujeito, igreja. Todas as coisas lhe estão sujeitas. Não é só a salvação que está sujeita. Não é só o perdão do pecado que você tem. A Bíblia diz: se Jesus Cristo, se Deus os deu a Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, como não nos dará juntamente com Ele
todas as demais coisas. Feche os seus olhos. Enquanto cantamos, eu quero que você pense o seguinte: o que eu preciso? Qual é o meu ato de governo? Qual é o pronunciamento que eu preciso fazer nessa noite? Qual é a ordem que eu preciso dar nessa noite? O que eu preciso decretar nessa noite? Se você crê naquilo que você diz. Se você crê naquilo que você diz. Se eu tenho fé que Deus mudou, me tirou de uma circunstância de pecador, de condenado, de morto, mas me levantou para salvo, perdoado, justificado e uma unção de rei. Então tudo que eu disser vai acontecer. Tudo que você disser, minha irmã, fale com a tua vida, fale com a tua mente, fale com as doenças. Querido, está na hora de levantar um povo que se levante com governo e autoridade, porque tem um aí que está afrontando o governo da igreja. Tem um gigante apavoroso, tem um gigante imponente, que está entrando em nosso meio, está entrando no meio dos crentes, no meio dos não crentes, dos ricos, dos pobres. E está faltando um povo que se levante em governo contra ele e faça ele se sujeitar. O nome desse gigante chama-se câncer. Você deve saber de alguém perto de você que tem esse problema. E é quase que imponente, audacioso, vanglorioso. Chega e diz: vou te matar. Não vai não. Você vai sair, câncer. Por que eu vou sair? Porque eu estou mandando você sair. Porque eu recebi a abundância da graça. Porque eu recebi o dom da justiça. Então eu tenho autoridade para reinar sobre todas as coisas. O que você precisa decretar hoje à noite, querido? O que você precisa pronunciar nessa noite? O que você precisa governar? Qual é o teu ato de governo nessa noite? Comece o teu governo, comece o teu reino, comece a tua atuação nessa noite.